A gente tem aqui a empresa Huawei. Depois você corrige o nome, por favor. Mas sejam bem-vindos. Muito obrigada pelo tempo de vocês aqui, né? E eu chamo aqui, então, o Leandro Lintons. Depois se corrige, tá? E Felipe Nascimento, para fazer a apresentação da empresa. Sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade que a UTF-PR está nos dando para ter um momento de fala aqui, nesse evento de 15 anos de administração, né, do curso de administração. Agradeço a coordenação, ao corpo docente, ao corpo discente, todos nós aqui reunidos. Nós da Huawei recebemos com grande honra esse convite, porque a gente gosta bastante de unir essa parte acadêmica também com o mercado de trabalho. Acho que é de suma importância, né, termos essa união, né. E a gente trouxe aqui uma apresentação que vai falar um pouquinho sobre o que é a Huawei, né, o que fazemos no Brasil, o que fazemos aqui no escritório de Curitiba e também as competências que procuramos no mercado de trabalho, tá bom? Bem, a Huawei é uma empresa multinacional chinesa, né, pertencente de todas as ações dela, sociedade limitada, tá? Somos líderes global no mercado de TIC, né, que é tecnologia da informação e comunicação, e dispositivos inteligentes para que isso seja operado, beleza? Temos como uma grande visão, né, e meta do nosso CEO, que é levar a tecnologia digital para todos, né, conectividade para todos. E estamos constantemente trabalhando com isso, estamos buscando cada vez mais trazer a inclusão digital para todos, né, trazendo um pouco mais de dados, né, somos mais de 208 mil colaboradores pelo mundo. A sede da Huawei fica na cidade chamada Shenzhen, lá na China. Estamos em mais de 170 países. E um fato bem interessante, né, mais de 54% do nosso corpo de trabalhadores no mundo trabalham com pesquisa e desenvolvimento, o que traz com que a Huawei seja líder global na parte de TIC em pesquisas, né, e a quinta no mundo em pesquisa no geral, né, trazendo bastante investimento nisso. Então, a gente sempre busca a inovação, sempre busca novas patentes, né, para que o mundo, a gente investe no presente, né, para que no futuro tenhamos novas soluções cada vez mais, tá? Então, trazendo um pouco ali do portfólio do que a gente trabalha na indústria, né? Temos os consumidores, que é nós no final, né? Temos as operadoras, as empresas, vendemos dispositivos, vendemos soluções de energias renováveis, né? Vendemos soluções de IA também, de data centers, né? Tudo isso pelo mundo, né? Soluções de computação, soluções de transmissão, tudo isso está conectado no mercado de TIC, né? Por favor. Falando um pouco aqui no Brasil, né? A Huawei chegou, está há 27 anos no Brasil, né? E temos mais de 1.300 colaboradores, né, ativos no Brasil, tendo mais de 17 mil trabalhos diretos e indiretos, né? Temos 5 escritórios principais no Brasil, sendo a nossa, vamos dizer, matriz em São Paulo, mas também temos em Recife, Brasília, Rio e aqui em Curitiba, tá? Cada um atendendo uma parte das regiões do Brasil, né? Aqui o nosso escritório de Curitiba vai atender a região, os 3 estados aqui do sul do Brasil. E aqui no Brasil, nós temos aqui as 5 maiores, vamos dizer, nichos de mercado que atuamos, né? Que é a parte de CNBG, né? Que é a parte de carrier, que são as operadoras, né? Claro, a TIM, a Vivo são as nossas clientes. A parte de EBG, que é a parte corporativa, que é de enterprise, que vão ser um banco, uma Petrobras,
um aeroporto, né, alguma empresa que quer uma solução específica, né, a gente também traz esse tipo de soluções para eles. Uma coisa que vem crescendo nos últimos 5 anos, que a Huawei aqui no Brasil está investindo bastante, que é a parte de Digital Power, que é trazer soluções renováveis, só que inteligentes, né? Não só trazer uma energia limpa, mas que também seja eficiente, que traga benefícios para o cliente, né? Então, essa parte é um nicho de mercado bastante que a Huawei está atacando bastante atualmente. A parte de nuvem, cloud, também é bastante forte nos data centers, para que a gente consiga ter uma estrutura de rede bem mais parruda. E, recentemente, trouxemos de volta a parte de CBG, que é os consumidores. Somos os clientes finais que a gente fala, né? É onde vamos vender os smartphones, os relógios, os fones, né? Então, também a Huawei está voltando ao mercado no Brasil, uma coisa que é bastante forte lá na Europa e na Ásia, está voltando a vender os seus aparelhos aqui no Brasil. Voltando, só para mostrar um pouco ali do que fazer, como que entramos no Brasil, né? Estamos no Brasil desde 98, né? A gente iniciou as operações aqui no Brasil fazendo soluções de transmissão, tá? E em 2001 a gente teve o nosso primeiro cliente vamos dizer, de operadora, que é a Algar, que é uma empresa lá de Minas. Logo em 2004 a gente teve a primeira solução 2G ativada pela Huawei. Em 2008 fomos pioneiros na solução 3G, né? Fomos a primeira empresa junto com as operadoras a trazer a solução de 3G. Em 2011 a gente inaugura nosso centro logístico, que fica em Sorocaba. Em 2012, a gente teve fomos pioneiros também nas soluções de 4G, né? Trouxemos essa inovação dessa nova geração que veio lá em 2012, né? Em 2014, 2016, tivemos um marco muito forte, que foi nas Olimpíadas e na Copa do Mundo, né? Que suportamos bastante nas soluções de transmissão, né? Inclusive emergencialmente, né, para que o evento fosse televisionado, fosse transmitido, todos os usuários tivessem conectividade. Então, a Huawei esteve presente nesses eventos também. Um marco importantíssimo também, que é o nosso carro-chefe hoje aqui no Brasil. Em 2019, a gente é pioneiro também na 5ª geração, né, que é o 5G. Então, ativamos a nível trial em 2019, a primeira solução 5G no Brasil. Em 2020, a Huawei, junto com a operadora Vivo, lança um novo centro logístico com IA, inteligente, com IoT, né, que é a internet das coisas, lá em Sorocaba. Então, a gente pegou o armazém que a gente tinha inaugurado em 2011 e tornou ainda mais inteligente. Em 2021, a gente lança um laboratório na parceria que nós temos lá no Inatel, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, de um laboratório inteligente de cibersegurança, né? Que é uma coisa que também prezamos bastante na Huawei. Não só como os dados vão ser passados, mas também como que isso terá segurança. Então, temos um laboratório que testa features, ferramentas, para que constantemente a rede seja estável e segura. Em 2022, a gente inaugura uma fábrica inteligente no Brasil também, né, com fornecimento de 5G. Em 2023, celebramos 25 anos no Brasil. E em 2024, junto com aquilo que eu falei do Digital Power Transformation, a gente trouxe um carregador, né, que tenha com eficiência de um veicular, né, um carregador veicular com eficiência de 1 km por segundo. Então, isso trouxe um marco na geração de carros elétricos aqui no Brasil. Beleza? Diante de tudo isso, também a gente sempre olha para a responsabilidade social e sustentável, né? Então, a gente traz inclusão digital, segurança e confiabilidade, trazemos proteção ambiental, ecossistema saudável, tudo isso para que a empresa fique
em acordo com as ODS, cresçamos em valor de mercados, que as políticas públicas, principalmente aqui no Brasil, sejam atendidas, e, com isso, a Huawei possa trazer um pouco mais de confiança aos seus clientes. Tá? Trazendo um pouco aqui sobre inteligência artificial, algo que a Huawei também está trabalhando bastante, né, para que isso seja um auxílio às redes. Né, já está trazendo soluções de, por exemplo, aqui no Brasil, utilizamos bastante a inteligência artificial para a parte de segurança de trabalho dos nossos técnicos que trabalham, para que reconheça os EPIs, reconheça que está tudo em segurança, está tudo em validade, para que não ocorra acidentes de trabalho. Também utilizamos a IA nos nossos centros logísticos para evitar desperdício, para evitar que material incorreto chegue em campo, né, para que não falhe nas instalações. E, como vocês podem ver aí, vários cenários pelo mundo, né, a Huawei traz, né, aeroportos inteligentes, laboratórios inteligentes, área de drones, monitoramento de segurança pública, tudo isso trazemos soluções e testes com os nossos clientes. Falando um pouco de negócios, tá, pessoal? Tivemos uma receita de mais de 118 bilhões de dólares em 2024. Isso falando receita mundo, tá? Isso foi um crescimento de 22,4% em relação ao ano de 2023. Trazendo um pouco de detalhes, né, desse valor, 43% é a parte de infraestrutura de TIC, né, que é a parte de construção de rede. Então, mostra que a Huawei é líder comprova aquilo que eu falei no começo, que é líder nesse segmento. Mas também mostra que estamos crescendo em outras áreas. E isso traz com que toda a confiança que tivemos na área de tecnologia da informação traz essa possibilidade de expandirmos, né? E um marco importante que a gente está trazendo também, que o 5G está evoluindo, e estamos já a gente chama de 5.5G, então já estamos trazendo soluções para isso, para que no futuro próximo, né, já estamos trabalhando com o lançamento, né, não é só a Huawei que pensa nas gerações, né, são todas as empresas de telecomunicações, para que venha o advento do 6G, né, que aí já é algo que está em estudos para que a gente possa implementar em um futuro breve. Tá? Beleza, pessoal. Falei aqui do que é a empresa, do que somos, né, nossos rumos de negócio. Mas eu quero falar agora um pouco de parte técnica para vocês, do que fazemos de fato aqui em Curitiba, né? Porque o nosso principal serviço, nossa principal ação aqui em Curitiba é o CNBG, lá, que é a parte de operadoras. Tá? Porém, o que a gente faz? Né? Então, eu trouxe aqui um slide para explicar, que é o princípio da comunicação móvel. Né? Em teoria, a comunicação móvel ela usa o princípio da comunicação. Ou seja, eu sou um transmissor, vocês são os receptores. Eu estou transmitindo um dado, ou seja, minha voz para vocês, e vocês estão tendo receptores. Eu estou transmitindo em português, vocês têm um receptor de entender em português. É a mesma lógica, mesmo padrão na comunicação digital. Tá? Então, eu dividi em 4 grandes blocos, né, para ficar mais fácil, didático, para vocês entenderem. Né? Começa com um dispositivo. Né? Ou seja, você está lá no seu WhatsApp, você quer mandar uma foto para um conhecido. Como que isso funciona? Né? Você tem o seu dispositivo, seu tablet, seu smartphone, seu notebook, sua Smart TV, conectada à sua operadora, né? Ela se comunica, né, via wireless, que a gente fala, com uma RB, que é a estação rádio base. O que seria essa estação rádio base? São essas torres que vocês olham, vocês saem, né, nas ruas, vocês olham torres com antenas, prédios com antenas, todas essas são estações rádio base. Né?
Então, fazendo uma alusão, né, em relação a como funciona tudo isso, vamos pensar isso como uma estrada, pessoal. A gente vai transmitir, né, dados. Então, vamos pensar numa estrada, você está passando voz, está passando texto, está passando imagem, vídeo, cada um usa a sua faixa na estrada. E cada faixa a gente considera como se fosse uma frequência, né? Porque a frequência, o mundo todo tem frequências, né? E a gente só equaliza naquilo que a gente quer. Então, os nossos equipamentos vão se equalizar à frequência que está acontecendo. Então, a gente utiliza de um meio de transporte para isso. Esse transporte pode ser uma fibra ótica, pode ser uma micro-ondas, um satélite, né, para que esse dado chegue. Então, você vem lá, você sai lá de um dispositivo, você pega esse caminho, vai para uma estação rádio base, porque elas precisam se comunicar com o resto do mundo, vamos dizer assim, tudo está em constante comunicação. Pega um transporte que também é chamado, na parte técnica, de transmissão, e chega no Core Network, que é o cérebro da operação da rede, né? Lá é onde processa, né, o seu número de celular, vamos dizer assim, né, que você está conectado ao seu chip, se você tem crédito ou não, as suas informações de nome, né, CPF, tudo isso, para a operadora saber, olha, você está querendo mandar essa mensagem do ponto A para o ponto B. Então, ela tem que ter essa gerência, né, esse cérebro da operação. Então, é assim que funciona, basicamente, o princípio da comunicação. E em cada trecho desse, temos engenheiros, né, trabalhando na Huawei, para que isso aconteça, né? Para que a rede fique em constante operação e não haja falhas. Tá bom? Beleza. Falamos aqui sobre o princípio das operações digitais, tudo mais. E eu trago aqui, né, o que é o 5G para vocês, né? Porque é a quinta geração que nós mais estamos implantando no Brasil. E, para mim, é isso aqui. Eu costumo trazer um pouco, né, essa brincadeira, essa alusão, que o 5G é uma tela em branco, certo? É uma reflexão, pessoal, porque a gente pode fazer muita coisa com eles, né? Então, resta saber se a gente vai fazer uma Mona Lisa com essa tela em branco ou a gente vai fazer só rabiscos, né? Então, as empresas elas têm um potencial enorme na mão, né, com uma rede 5G, né? Alusões à parte, só para trazer um pouco mais detalhes, o 5G, em relação à geração anterior, que é o 4G, é 100 vezes mais rápido, né, em termos de conexão, né, upload, download, do que tínhamos em taxas com 4G. É menor latência também. O que é a latência, pessoal? É o tempo que a mensagem vai sair do ponto A para o ponto B, como eu expliquei. E no 5G, essa latência, a taxa tem que ser, né, precisa ser em 1 milissegundo. Só para vocês terem uma ideia, né, do quão rápido isso é, 100 vezes mais rápido que um piscar de olhos, né? A possibilidade do 5G também traz mais dispositivos conectados. Isso é de suma importância, né? Porque para que tudo aconteça, todos têm que estar conectados. E só com o 5G a gente trouxe essa possibilidade. Por quê? Porque o 5G trabalha com uma frequência alta. E quanto mais frequência, mais capacidade de dados vocês conseguem transmitir, tá? E a Huawei continua sendo a líder global, né, em implantações aqui do 5G, principalmente aqui em Curitiba, no sul do Brasil. Implantamos para as três operadoras principais, para os três estados. Então, somos pioneiros aqui e continuamos implantando 5G. Trago também para vocês um pouco sobre
o que é possível com o 5G, propriamente dito. Já estamos falando de indústria inteligente 4.0, aquilo que eu trouxe lá no começo. Já é uma fábrica inteligente, já é uma fábrica que evita desperdícios. Isso só é possível com uma grande conectividade. Todos os equipamentos, esteiras, monitoramentos têm que estar em uma conexão estável, segura, on time. E sem o 5G isso não seria possível. Estamos falando também bastante em agro 5G. Aqui no Paraná, principalmente, a Huawei traz muitas soluções com as operadoras da parte de agropecuária muito forte com isso, né? Ou seja, monitoramento do tempo de colheita, monitoramento se o grão está bom ou não, se tá tendo alguma praga, né? Tudo isso a fazenda precisa estar conectada. Então, trazemos também soluções assim. A parte de saúde conectada também, né? Para dar um diagnóstico mais rápido, para dar uma solução, né, para os médicos, a conectividade, numa cirurgia, os equipamentos, tudo tem que estar em constante conexão e estabilidade. A gente traz um caso também que aconteceu, que a Huawei fez um trial de uma cirurgia robótica, porém, o médico estava nos Estados Unidos e o paciente na Europa. Só foi possível realizar essa cirurgia, né, com especialista por causa da estabilidade, da velocidade, né, do 5G. E isso é só o começo do que podemos fazer com essa rede. E a parte de mobilidade e transporte, né? A gente tem que pensar, né, que tem que estar tudo conectado. Ou seja, se a gente pensa em carro autônomo, a gente precisa ter muita informação com o tempo, né? Muito tráfego de dados. Então, precisa ter uma rede parruda, uma rede segura para que não aconteça acidentes. E isso também só é possível com a vinda do 5G. Essa é a minha parte, obrigado. Agora o Felipe vai falar a parte dele. Pessoal, bom dia. Primeiro, reforçar que é imensa alegria que a gente está aqui e trazendo um tema que, para nós, é muito entusiasmo falar do que a gente faz, porque a gente faz com muito afinco, com muita paixão, né? E eu queria conectar tudo que o Leandro trouxe para trazer um pouquinho de como o mundo está hoje e como isso impacta nas competências que vocês são estudantes hoje, estão começando, seguindo a carreira de vocês, as competências que o mercado e o mundo está demandando, não só nós como a Huawei, mas como outras empresas do mercado de tecnologia ou como outras empresas que são pioneiras nessas mudanças de aceleração global. Então, assim, hoje o mundo é complexo, hoje o mundo é incerto, a gente não sabe direito como a gente vai decidir com precisão, por onde a gente segue com precisão. Eu já fui estudante, vocês também. Imagino que em algum momento na cabeça de vocês passou o que estudar, o que me especializar, como fazer. As coisas são frágeis, a gente não consegue definir as coisas com clareza, a gente não consegue definir as coisas com certeza. Então, assim, está tudo muito louco. E quando a gente fala de conexão e conectividade em excesso, essas coisas se potencializam. Porque as velocidades das informações são tudo muito rápido. Hoje, com um clique, 2 cliques, você acessa dados, você acessa notícias, você tem a inteligência artificial que faz coisas para você, ChatGPT, DeepSeek e tudo mais. E aí, pode passar, por favor, mais uma. Então, assim, está tudo conectado e tudo muito rápido, é tudo caótico, é tudo muito doido. Pode avançar. Aí, eu não sei se vocês já ouviram falar de 2 contextos que eu estou trazendo aqui. O primeiro é o mundo VUCA e o mundo BANI. Eu não sei se é estranho ou se vocês já ouviram falar, alguma aula, alguma pesquisa. O mundo VUCA é um termo que foi criado lá na década de 80, na Guerra Fria, pelo exército americano, para poder definir a complexidade do mundo naquele momento. O V, ele significa volátil, o U, ele vem do inglês, mas ele traz para a gente aqui o instável. O C é o complexo e o A é o ambíguo. Cada um ali com suas características, mas todos vêm para dizer da complexidade. Como é difícil tomar decisão, como as coisas são instáveis,
como as coisas são ambíguas e como as coisas são complexas. Isso já na década de 80 se falava, né, na Guerra Fria. E aí, recentemente, ali em 2018, um antropólogo veio e nos trouxe o mundo Bunny, que é mais ou menos a mesma coisa, mas falada de jeito diferente e mais atualizada, que é o frágil, o ansioso, o não linear e o incompreensível. Então, assim, é tudo frágil, tudo é mundo muito rápido, tudo é muito estável. A ansiedade não necessariamente é a ansiedade de nós como seres humanos, mas a ansiedade da demanda das informações e da rapidez que a gente precisa reagir a elas, né? A não linearidade, ela vem junto com a complexidade ali para dizer que a gente não consegue fazer planejamento de curto prazo. Antes a gente falava em 5, 10 anos o que eu quero ser, mas na verdade em 2 anos tudo já mudou, né? Há 2, 3 anos atrás já nem tinha ChatGPT, as tecnologias eram outras, então é tudo muito não linear, né? E a incompreensão também conecta com tudo isso, né? É muita informação, é mudança constante, que traz a deturpação de como a gente compreende. E isso tudo impacta como a gente gerencia uma empresa, como a gente gerencia recursos, como a gente gerencia a nossa vida, como a gente toca os nossos projetos, como a gente faz tudo, porque é tudo muito instável, né? Pode seguir. E aí, assim, eu trouxe aqui 4 soft skills e depois eu vou trazer 4 hard skills, né? Não sei se todo mundo é familiar com o termo soft ou hard skills. Ou quando a gente fala soft, são habilidades comportamentais que são inerentes ao ser humano, né, que são de perfil, de personificação. E quando a gente fala hard skills, são habilidades técnicas que são aprendidas com um curso, com alguma coisa, né? Então, o soft é mais intangível e o hard é aquilo que você faz um curso ali, alguma coisa você pega, né? E tudo isso aqui está conectado com o mundo que a gente está hoje em dia, que é aquele contexto que eu falei no slide anterior, né? Primeira coisa, resiliência, né? Quando a gente fala de resiliência, é difícil falar de resiliência, né? Porque eu estou trazendo resiliência aqui como um contexto profissional, mas isso também a gente traz como uma vida pessoal da gente, né? Como a gente reage às situações. Mas do jeito que o mundo está, com a complexidade das situações, isso se tornou uma competência que o mercado cada vez mais demanda de vocês e demanda de nós que também estamos no mercado. Por quê? Porque a gente precisa se recuperar rapidamente diante de desafios e fracassos. O mundo corporativo, o mundo de empreendedorismo, ele é assim. Se a gente sofre um baque numa empresa, uma coisa muda, a gente precisa reagir rápido, né? Então, não tem como a gente ficar lá se lamentando e tudo mais. Parece papo de coach, mas não é essa a minha ideia aqui. Na verdade, é trazer as competências que a gente enxerga mesmo. Flexibilidade para lidar com situações imprevistas. Por exemplo, na empresa. Posso dar um exemplo da nossa empresa. Cada ano, a cada 6 meses, algum sistema muda. Muda algum jeito de se fazer alguma coisa. E a gente não pode ficar lá reclamando que mudou. A gente precisa reagir e já pensar em soluções. É tudo muito rápido. Isso no mercado de tecnologia, muito mais ainda, né? E vale para outras empresas, não só no mercado de tecnologia. Manutenção do equilíbrio emocional, principalmente sob pressão. Como tudo é muito rápido, os ambientes também exigem uma resiliência para lidar sobre algum momento de pressão. Situações de crise ou situações de gerenciamento de instabilidade. Então, a gente precisa ter a cabeça firme ali para poder pensar e reagir a isso. E autorreflexão para crescimento. Então, além de todo esse bombardeamento de situação, a gente ainda precisa ter a demanda de refletir sobre tudo o que está acontecendo para como crescer com isso. Veja como é difícil. Mas é o que está acontecendo, né? Adaptabilidade, até coloquei a imagem do camaleão ali, que exemplifica muito bem, né? Então, assim, habilidade de ajustar estratégias e comportamentos em contextos incertos, né? Então, o mundo é incerto, o mundo é muito louco, tudo mais. A gente precisa estar pensando o que vai fazer, porque tudo mudou, né? Então, abertura para aprender e absorver novas ideias, tecnologias, ferramentas. Então, lembra que eu falei de um sistema que mudou? Cabeça aberta para adaptar ao novo sistema. Não dá para ficar reclamando, senão daqui a pouco a gente perde nosso emprego, ou daqui a pouco uma outra empresa vem e consome a empresa que você está, porque você está prestando um serviço com um sistema que não é tão bom, né? Então, tudo muito rápido. Proatividade na busca de soluções diante de mudanças rápidas. Basicamente é a mesma coisa que eu falei ali, né? Mas conectado com a questão da adaptabilidade, como a gente se adapta aos cenários que são estáveis. E se sentir confortável em situações de ambiguidade e instabilidade. Veja que loucura, né? Como a gente vai se sentir confortável em algo que é instável e ambíguo. Isso o mercado está demandando da gente, porque o mercado entende que o mundo também está muito louco. Se a gente não se capacitar para lidar com o mundo, a gente não vai ter espaço no mercado, a gente não vai ter espaço. Isso também vale para quem quer empreender,
né? Porque são competências que não são só da nossa empresa, são competências que o mercado como um todo está requerindo de vocês. Inteligência emocional, né? Também se conecta com tudo isso. Reconhecimento e gestão das próprias emoções, né? Às vezes, eu posso falar por mim mesmo, eu tenho vontade de pirar no trabalho lá, dar chute na mesa, xingar todo mundo, mas eu não posso fazer isso, né? Eu preciso ter a inteligência, a resiliência emocional ali, de às vezes xingar sozinho na minha cabeça, respirar e seguir fazendo, porque senão eu perco meu emprego. E empatia para compreender o sentimento e perspectiva dos outros. Veja, isso aqui é muito importante, porque não somos só nós que estamos nesse cenário complexo, nesse cenário ambíguo, nesse cenário difícil. Os nossos colegas de empresa, nossos colegas de universidade, nossos colegas gerais, eles também estão nesse cenário. Então a gente precisa ter empatia com eles, porque está todo mundo nesse barco, todo mundo nessa loucura, né? Então a gente precisa compreender, às vezes, o momento instável de outra pessoa, porque ele está no nosso mesmo barco. Comunicação eficaz, relações interpessoais, né? Hoje, cada vez mais, com tudo conectado, as relações elas são mais demandadas, seja de maneira digital ou seja de maneira pessoal, né? O pessoal cada vez mais está menos sendo demandado porque todo mundo se conecta. Mas mesmo assim, a comunicação ela precisa ser eficaz e saudável. Não tem como a gente viver num ambiente de trabalho tóxico, não tem como a gente viver num ambiente de empreendedorismo tóxico, né, em corporações, organizações, órgãos públicos, empresas, ou até mesmo universidade. É impossível, se torna insustentável, né? Então, é uma competência, veja só, é uma competência. Algo que até eu mesmo, quando era estudante, demandava de trabalhar num lugar bom, num lugar saudável, se tornou uma competência para que vocês um dia, quando se tornarem gestores, né, precisam estar aplicando também na equipe de vocês, no departamento, na empresa de vocês. E controle emocional para se tomar decisões assertivas em momentos críticos. Olha lá, de novo, né? Os últimos tópicos são sempre os mais difíceis. A gente precisa ter inteligência emocional para tomar decisão assertiva em um cenário que é completamente caótico. Como que a gente desenvolve isso, né? É muito difícil, mas sim, o mercado está demandando. O meu papel aqui não é nem mostrar para vocês como desenvolver, mas sim dar um certo direcionamento do que o mercado está pedindo. Olha lá, o último tópico, né, de soft skills, pensamento crítico. Capacidade de analisar informações de forma lógica e objetiva, né? Aqui nem é tanto raciocínio lógico no termo científico ali, da questão do QI, etc., mas sim da questão de como a gente processa as informações, como a gente mapeia os cenários, né? Como a gente identifica, pera lá, o que está acontecendo aqui? Por que essa loucura está rolando? Onde foi que começou? Quem gerou esse problema? Como controlar esse problema? Como esse problema não acontece novamente? Né? Então, é nesse sentido de raciocínio lógico, não na questão lógica de matemática, né? Para tomar decisões claras e assertivas. Porque o mundo também está tudo muito estável, muito ambíguo. A gente precisa ser assertivo no mundo ambíguo. Olha que complicado. Solução de problemas complexos com criatividade e visão sistêmica. De novo, a visão sistêmica, que eu acabei de falar ali, que se conecta com a lógica. Mas, além de a gente ter a visão sistêmica, a gente precisa ter criatividade para criar soluções de problemas, né? De novo, tudo muito ambíguo, tudo muito complexo. Veja como se conecta. Identificação de oportunidades e riscos em cenários incertos. Então, além de resolver problemas complexos, a gente ainda precisa identificar a oportunidade e entender como esses problemas não vão acontecer de novo e pensar como outros problemas podem surgir. Olha só que difícil, né? Identificar riscos e oportunidades. Mas eu não sei se todo mundo aqui é da turma de administração ou de outras disciplinas, né? Mas se fala bastante em curso de administração que onde tem risco tem oportunidade, né? Por isso que eu conectei aqui. Então, sempre que um problema, um risco acontece, você tem espaço, tem uma janela ali para você estar gerando oportunidade de alguma melhoria ou até mesmo de empreender, né? E tomada de decisões fundamentadas, mesmo diante da ambiguidade, né? Aqui eu vou conectar com outro tópico que está no próximo slide, porque toda decisão que a gente for precisar tomar em um mundo que a gente vive hoje, ela precisa ser fundamentada. Por quê? Porque a informação está muito fácil, está muito acessível, está muito rápido, os dados estão aí para todo mundo. Se a gente não fundamenta uma nossa decisão, ela é uma decisão frágil, ela é uma decisão fraca, ela é uma decisão contestável, né? Então, se em algum momento todos vocês vão ser líderes ou se tornarem líderes, tudo que a gente for decidir precisa ter fundamento, senão a gente se torna, sei lá,
um gerenciador aí de fake news ou de questões que não existem, né? Então, dados, fundamentos, é muito importante. Por favor, pode seguir. E aí, pessoal, agora eu vou entrar no Hard Skills, né? Hard Skills aqui é onde vocês podem estar consumindo conhecimento em forma de curso, até mesmo na universidade, né? Porque o outro é muito difícil de você se aprender. É questão de perfil, é comportamental, dá para desenvolver, claro que dá, né? Mas quando a gente fala hard skills é muito mais tangível, é muito fácil. Por exemplo, ali eu trouxe análise de dados, né? Excel, Power BI, Tableau, todos esses softwares de dados aí, eles são cada vez mais demandados no mercado de trabalho, né? Por quê? Lembra que eu falei de decisões fundamentadas? Aqui que entra. Análise de dados. Tudo que a gente for tomar decisão precisa ter informação, né? Então, aqui, ó, possibilita identificar padrões e oportunidades, lembra que eu falei lá atrás? E permite tomada de decisão, mas precisa embasada. Então, assim, isso aqui, posso dizer para vocês, é quase que requisito básico, nivelador no mercado que a gente está hoje, né? E outro requisito básico, que cada vez mais posso dizer assim, antigamente era diferencial. Hoje é como se fosse nivelador também, é um inglês ou um segundo idioma, né? Aqui eu não quero fazer juízo de valor, nem tanto para a empresa que demanda isso ou não demanda, mas, de novo, eu estou trazendo aqui o que o mercado demanda de vocês, não só nós como empresa, mas outras empresas também do mercado de tecnologia ou de outras instituições, né? Baseado no que a gente vê, no que eu como gestor vejo também, né? Por que outro idioma ou inglês? Primeiro, o mundo ele é globalizado, né? Muitas multinacionais ou até mesmo empresas pequenas, elas estão inseridas em cenários globais, né? E o inglês ele facilita também acesso a informações, né? Ou outro idioma. Então você amplia o seu cenário de oportunidade, né? E também dá maior flexibilidade para colaborar com equipes multiculturais e multinacionais. Então, de novo, você amplia o seu leque, você amplia seus caminhos, né? E cada vez mais, igual eu falei, é necessário, está se tornando um requisito básico, né? Antigamente era só em inglês, hoje em dia, com a expansão do mercado chinês ou dos mercados orientais, as empresas estão começando a demandar mandarim, né? Como algo diferencial, ou seja, o inglês é básico, necessário, e o mandarim já se tornou um diferencial. Daqui a pouco, sabe lá como, o mandarim vai ser básico de novo. Então aqui é uma dica para vocês irem se antecipando. Esse aqui parece bobagem falar, mas cada vez mais a gente nota uma necessidade de se trabalhar isso. Boa escrita e boa fala. Parece estupidez, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. É essencial você ter uma boa escrita e uma boa fala para transmitir novas ideias, transmitir argumentos, transmitir sugestões. A maioria das pessoas, quando vão entrar numa empresa com estágio, vai trabalhar muito, principalmente de administração. Em algum momento vocês vão fazer um relatório. Ou até outros cursos, né? Então, um relatório ele precisa ser transmitido com clareza, né? E aqui entra boa escrita e boa fala. A maioria das empresas se envia e-mail. Se você não consegue se comunicar de uma forma escrita com clareza, vai ser um problema para você no seu desenvolvimento profissional. Então, veja, o que era um requisito básico, eu estou trazendo de novo aqui, né? Também capacita a organização, a síntese de ideias, direcionamento, ajuda na tomada de decisão, né? A adequação ao público que você vai estar se reportando, relatando, até mesmo uma apresentação de um trabalho da universidade, né? Isso precisa ser bem relatado. O TCC, né? O tão temido TCC, que em algum momento aí vocês vão enfrentar, ou vocês já estão enfrentando, precisa ser passado com clareza, né? E aqui eu trouxe uma competência que para alguns é soft skills, para outros é hard skills. Na minha noção é hard skills, que é noções de gestão de projetos. Na nossa empresa a gente usa muito. A nossa empresa ela é estruturada, é um organograma estruturado em projetos, né? Não vou entrar em detalhes necessariamente o que isso quer dizer, mas quando você tem noções em gestão de projetos, você consegue direcionar esforços em ambientes imprevisíveis. Você promove foco, organização e entrega de resultados. Por quê? Porque quando você tem uma noção em gerenciamento de projetos, você consegue fracionar metas, você detalha escopos, você acompanha cronogramas e você gerencia riscos e recursos no contexto de projeto. Então, assim, quando a gente fala isso, eu até falei ali brincando, né? A nossa vida é um grande projeto. A universidade é um projeto, a escola é um projeto, o TCC é um projeto, o estágio é um projeto, né? Tudo na nossa vida é um projeto. E quando a gente tem essas noções e a gente traz um pouquinho isso para a nossa vida, a gente consegue fragmentar, a gente consegue gerenciar isso de uma maneira melhor.
Por que eu estou trazendo isso? Por conta daquela historinha lá, do mundo VUCA e do mundo BANI. O mundo está tudo muito louco. E quando a gente fragmenta um pouquinho, a gente pensa e amplia o nosso leque da nossa visão, a gente consegue pensar com mais clareza, a gente consegue tomar decisão com mais certeza, a gente consegue, em ambientes de fragilidade extrema, ter mais segurança, porque a gente fragmenta um pouquinho as coisas. E isso é noções de gerenciamento de projeto. Isso aqui é uma dica assim, que, na minha opinião, vale ouro, né? Para mim, mudou a minha vida, mudou a minha cabeça, e eu quero trazer isso aqui para vocês. Então, assim, como a gente foi convidado para falar do curso de administração, eu vou trazer um pouquinho de como é um estágio de administração aqui. Tá? Eu sei que pode ter alunos de outros cursos, mas isso também vale até um pouco para outros cursos, outras áreas de ensino na nossa empresa, porque é uma política nossa, né? Um objetivo nosso, fazer com que o estágio ele seja desafiador, gere aprendizado, seja um ponto de acesso para esse universo do mundo de tecnologia, gere conhecimento, transmissão de conhecimento e principalmente um ambiente inclusivo e dinâmico, né, que precisa estar adequado a esse mundo, e também introduzir ali os nossos estagiários em um ambiente de negócio, né, de alto valor, assim, a empresa grande, uma multinacional, né? E aí, assim, o que um estagiário de ADM vai trabalhar numa empresa como a nossa, aqui em Curitiba, né? Pode avançar. Existe um departamento específico lá que a gente chama que é Delivery Operation Center, né? Que é centro de entrega operacional, que faz parte de um departamento global da empresa, que é Centro de Serviço Global, né? É um departamento centralizado, onde mesmo outros departamentos da mesma empresa consomem o serviço desse departamento. Então, assim, projetos, contas, setores regionais e até mesmo outros países contratam esse departamento, né? Que esse departamento ele tem um foco em melhoria contínua e entregar essa melhoria contínua de acordo com as necessidades internas e externas da empresa. Externas eu falo cliente externo e internas os outros departamentos. E aí esse departamento, por meio de automações, análise de dados, excelência operacional, relatórios, diagnósticos de controle interno, entrega a criação de valor, otimização de recursos e possibilita uma melhor visão de negócios para a empresa como um todo. É como um departamento de consultoria interna focado na melhoria operacional, né? Melhoria contínua. E ali embaixo traz um pouquinho disso, né? Melhoria contínua, vivenciar práticas de melhoria constante, né? Análise de dados para tomada de decisão. Então, assim, vivencia a área de dados e suporte gerencial, geração de relatórios ou inteligência de dados mesmo. Vivenciar o coração da operação de uma multinacional. Então, a gente está falando de um departamento centralizado de operações, né? Onde o processo fim a fim da empresa está inserido nesse departamento. Então, a oportunidade de aprendizado, de conhecer como funciona a multinacional é muito grande. Desde o recebimento de um pedido do cliente até o final, lá onde o cliente paga a empresa, né? Toda essa linha de produção, toda essa linha de processo, esse departamento processa, né? E relações entre diversos departamentos e setores internacionais. É um departamento a nível continental e até mesmo faz parte de uma estrutura global. Então, tem a possibilidade de você se relacionar com pessoas de outros países, de aprender um ambiente multicultural, né? Falar com chineses, falar com mexicanos, argentinos, sei lá. É global, né? Pode avançar. E aí eu falo um pouquinho do nosso programa de estágio, onde a gente tem um workshop, se eu não me engano, é mensal, né? Ele é mensal, onde tem atividades a nível Brasil com todos os estagiários, né? Onde tem apresentações de algum departamento, alguma atividade dinâmica de grupo, com um fim para poder compartilhar conhecimento dos estagiários e algum gestor ou alguma pessoa que é convidada para falar lá. Tem um site visit, que é como uma visita guiada em campo, que a gente fala, onde a gente leva os estagiários para visitar uma infraestrutura de telecomunicações, uma torre ou um local para poder você ver a tecnologia. Tem a Interns Journey, que é uma apresentação onde os estagiários fazem depois de 6 meses para mostrar como foi o seu desenvolvimento, uma jornada dentro da empresa. Então, eles apresentam, além dos gestores, dele para outros gestores e para todos os colegas, né? Tem o iLearning, é uma plataforma da Huawei com cursos, onde tem curso de todos os temas que vocês imaginarem, inclusive dessas competências que eu trouxe para vocês aqui, mas de outros cursos até técnicos e cursos aleatórios. Assim, é uma ferramenta de transmissão de conhecimento muito bacana.
E também tem a cultura do feedback, né? Então, a cada 3 meses, a gente senta com os nossos estagiários e pontua pontos fortes, pontos a melhorar, direcionamentos, né? E a gente tem essa conversa aberta junto com o RH para poder fazer com que esse processo de estágio dentro da nossa empresa seja o mais proveitoso possível. E aí a gente trouxe aqui alguns talentos que são da UTFPR e hoje estão na nossa empresa, né, contratados. Tem o Nicolas, né? De Engenharia Elétrica, o Nicolas de Administração, tem a Ana de Engenharia de Controle, tem o Andrés ali de Engenharia, como que é o nome do outro menino? Esqueci? Andrei de Engenharia Elétrica, também o Luan de Administração, né? Para a gente poder ressaltar um pouquinho que a gente, sempre que a gente contrata um estagiário, o nosso objetivo é fazer que ele siga com a gente. E para ele seguir com a gente tenta fazer o ambiente de estágio o melhor possível. Não quer dizer que vai ser o mais macio possível, o mais fácil, porque a gente quer desafiar, a gente quer proporcionar atividades, mas o melhor possível, um ambiente saudável, um ambiente desafiador, um ambiente de aprendizado, porque para nós é interessante reter talentos. E aqui é uma prova disso. E aí aqui tem o nosso QR Code, vocês podem escanear algumas vagas que a gente tem em aberto, uma de engenharia, uma de administração. Vocês podem acompanhar com frequência ali no site do vagas.com, que é onde a gente anuncia, né? E aí fiquem antenados. E, pessoal, é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguém quer perguntar algum tópico. Podemos encerrar? Tudo certo? Tudo certo.